Bom dia, feliz sábado. Eu gostaria de cumprimentar a cada um de vocês, especialmente aqueles que nos acompanham pela internet. Fim de semana de feriado, talvez você esteja aí na praia, mas louvado seja Deus, porque independente de onde você se encontra, você está acompanhando a adoração a Deus. E por ser um feriado, muitas pessoas nos visitam. Muitas pessoas vêm de outras igrejas para conhecer o templo do NASF. Só para curiosidade, quantos aqui essa manhã estão nos visitando? Independente de serem adventistas ou não, levanta a mão, com vontade, para a gente ver. Muito bem, sejam bem-vindos. Eu quero mandar um abraço todo especial para um visitante cibernético. Eu quero mandar um abraço para o Adilson, que pelo que me passaram está acompanhando o nosso culto à noite, lá na Austrália. Seja bem-vindo, Adilson, que Deus te abençoe, que você possa sentir a presença de Cristo ao seu lado. Queria convidar a você que está aqui conosco, e a você que nos acompanha pela internet, independente se é visita ou não, a fechar os seus olhos, para nós orarmos então. Maravilhoso Deus, nos reunimos essa manhã mais uma vez para ouvir a Tua voz. Queremos sair daqui alimentados, motivados, para continuar na carreira cristã, Senhor. Na próxima segunda-feira, pela manhã, todos nós daremos a largada novamente em nossas atividades. E precisamos de forças, precisamos da Tua ajuda para vencermos essa corrida. Abençoe-nos, Senhor, capacite a esse pregador, para que pelo Teu Espírito ele possa pregar a mensagem de acordo com a Tua vontade. No nome de Jesus, amém, Senhor. Eu me sinto até, diria, mais à vontade em pregar numa quadra poliesportiva. Parte da minha pré-adolescência e da minha juventude, eu passei dentro de uma quadra. É isso mesmo. Eu mesmo muito cedo, e por 7 anos da minha vida eu joguei basquete. Não fui profissional, amador e armador do basquete, mas eu levei a sério, treinava duro. E eu sei também que você está pensando, com esse tamanho todo? Bom, eu tenho aqui então uma medalha, 3º lugar, Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, 1991. Trouxe, vou dar para o pastor Gideon segurar, porque ele nunca ganhou medalha jogando basquete. Trouxe ainda a medalha de ouro, Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro, campeões invictos pelo time do Nova Friburgo Country Club. Primeira vez que o nosso time foi campeão, 1989, invicto. 1991, fomos bicampeões. Então nós fomos campeões em 89 e 90, ficamos com o 3º lugar, e como ele é o 03, ele fica com a do 3º lugar. E eu vou pedir para o pastor Itaniel, que é o 01, segurar a medalha, ou as medalhas de ouro do 1º lugar. Eu queria ver alguém rindo agora, quando eu falar que jogo basquete. Na verdade, eu joguei e foi muito bom. Eu comecei a jogar basquete porque eu queria deixar de ser ponto de referência. As pessoas apontavam, falavam assim, o fulano de tal, ele está logo ali, ó. Tá vendo aquele baixinho de camisa azul? Que era eu. Está do lado dele. E eu falei, chega de ser baixinho, eu preciso de fazer alguma coisa. Meu pai queria que eu fosse fazer natação. Até hoje ele defende, vai nadar, natação é o melhor esporte. Mas como Nova Friburgo é uma cidade serrana, muito frio, eu acho que basquete vai ser melhor. E comecei a jogar basquete para poder crescer um pouco mais. Vocês viram que eu me frustrei um pouco, mas ainda assim valeu a pena. Mas na verdade eu gostaria de meditar com você hoje sobre um outro esporte. Eu gostaria de pensar com vocês sobre a nossa vida espiritual e a corrida. Exatos 116 dias a partir de hoje, dia 31 de dezembro. Você sabe o que vai acontecer? A corrida de São Silvestre. A partir das 15 horas, mais de 20 mil atletas, na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Fundação Casper Libero, número 900. Cerca
de 20 mil pessoas vão estar ali dando a largada à corrida de São Silvestre. É certo que a São Silvestre não é uma maratona, porque a maratona são 42 quilômetros. A São Silvestre são apenas 15, mas ela é a corrida mais popular da América Latina. Eu queria levar você hoje a pensar na nossa vida como uma corrida. Na verdade, por favor, pastor, mais do que uma corrida de 15 quilômetros, uma maratona, a maratona da igreja do UNASP. E talvez você não seja membro da nossa igreja, sinto muito por você, mas nós aqui estamos todos correndo uma maratona. Talvez você, como jovem, recém-casado, esteja correndo a maratona do casamento, começando agora a sua vida de casado. Talvez você, como solteiro, esteja no relacionamento do namoro ainda, maratona do namoro. Talvez a maratona da sua carreira profissional, você está começando a trabalhar e você começa nessa maratona na sua carreira. Alunos, a maratona acadêmica da sua vida. Por que não chamarmos essa corrida de maratona da nossa vida? Afinal de contas, eu não entendo o porquê das risadas. Por que não chamarmos essa corrida de maratona da sua vida? Porque independente de como você tem vivido a sua vida, tenho certeza que você está participando de alguma dessas maratonas. A não ser que a sua vida não seja como a minha, uma verdadeira correria. Na minha vida eu tenho certeza que é assim. E na sua eu creio que não podia ser diferente. Eu gostaria de propor a todos nós o fato de que todos nós precisamos de correr essa maratona. Independente de como você vem vivendo a sua vida, já que é para correr uma maratona, nós vamos precisar de abandonar algumas coisas. Já que nós estamos num ginásio, aqui é a ocasião especial e própria, eu creio, para você se preparar para correr uma maratona. Eu não sei o que é que você está pensando, ou como você vem vivendo a sua vida espiritual. Mas o fato é que para você correr uma maratona, algumas coisas precisam mudar na sua vida. Não dá para correr uma maratona de terno e gravata. Não dá para correr uma maratona calçados, sapatos. Você precisa de mudar de roupa. Você precisa de fazer algo diferente para você então poder começar a correr. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Eu gostaria de meditar com você sobre a maratona da vida espiritual. Eu estarei usando hoje a nova tradução na linguagem de hoje. Não a Bíblia que normalmente eu uso, mas eu creio que esse texto vai servir para nos ajudar. Você que está nos acompanhando pela internet, se você ainda não desligou o computador, o que eu creio que alguns já o fizeram, eu aconselho a você a tomar papel e caneta, porque você tem essa vantagem. Na sua casa vai ser mais fácil para você tomar papel e caneta para fazer algumas anotações. Se você aqui tem condições de fazer isso, faça, porque eu vou dar algumas dicas e eu gostaria que você anotasse. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24 então, eu leio. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, diz Paulo. Eu trato meu corpo, verso 27, eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado os outros para entrarem na luta,
eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Paulo fala sobre a corrida cristã. E nas corridas tradicionais, nas maratonas tradicionais, é isso que acontece. Todos correm, mas somente um leva o prêmio. Mas na nossa vida espiritual, na nossa maratona é diferente. Não importa a sua condição social, não importa a sua cor, a sua filiação, todos têm que entrar nessa prova e correr. Todos têm que participar dessa maratona, sem exceção. E todos têm que permanecer até o fim dela, para obter a vitória, porque Paulo nos diz que todos os que chegarem ao fim receberão o prêmio, diferente das maratonas e das corridas tradicionais. Estamos todos em uma corrida e precisamos descobrir, porque afinal de contas, correr 42 quilômetros não é para qualquer um. Nós precisamos descobrir um jeito de conseguir chegar a completar a prova e alcançar os 42 quilômetros. A propósito, Paulo sabia exatamente o que ele estava querendo dizer com isso. A igreja de Corinto entendia exatamente o que Paulo estava querendo dizer quando ele menciona o fato, ele faz a analogia da vida cristã com uma corrida. A cidade de Corinto ficava localizada próximo da região onde aconteceu a primeira maratona da história. Que na verdade a primeira maratona não tinha nada que ver com esportes ou mesmo recreação. A primeira maratona foi por sobrevivência. A pequena vila, a pequena cidade chamada Maratona. Os persas, isso em 490 a.C., os persas haviam desembarcado no litoral dessa pequena vila. Os líderes da vila, então temerosos com a chegada dos persas, chamam um jovem, nome estranho, Feidípides é o nome dele. Chamam Feidípides e diz: Feidípides, os persas estão chegando, nós precisamos de ajuda, por favor, vá até Esparta, peça ajuda, nós precisamos de reforço. Naquela época, no trajeto, não tinha outra maneira de Feidípides ir mais rápido para Esparta, se não fosse correndo. Feidípides então começa a correr 2 dias e 2 noites, 240 quilômetros, chega até Esparta, bufando, reúne o conselho e fala: por favor, ajudem-nos, a nossa vila, a maratona, vai ser invadida pelos persas. Os espartenses, eles se reúnem o conselho rapidamente e chegam à conclusão: Feidípides, sinto muito, nós não podemos ajudá-lo. Feidípides, mesmo bufando, vira as costas e volta correndo, mais 2 dias, mais 240 quilômetros. Mas para sua surpresa, quando ele chega à sua vila, ele descobre que, incrivelmente, Maratona havia derrotado os espartanos. Feidípides então, após 4 dias, 2 dias correndo para ir, 2 dias correndo para voltar, após 4 dias, Feidípides então percorre mais 40 quilômetros até a cidade de Atenas, para anunciar a vitória do vilarejo, do povo de Maratona, contra os persas. Eis a lenda da origem da palavra maratona. E de acordo com Paulo, a vida cristã é uma corrida, não uma corrida de curta duração, sprint como eles falam, mas uma maratona, uma corrida de longa duração. Se fosse uma corrida curta, Mr. Bolt se daria bem, já nós teríamos problemas. Quando você lê esse texto, é como se Paulo estivesse dizendo: eu preciso de correr, eu não posso parar, eu tenho que continuar correndo, essa vida é uma corrida, eu preciso continuar correndo. E ele continua. Nós precisamos correr. Todos nós fomos inscritos nessa corrida. Todos nós estamos inscritos na maratona da vida. E precisamos descobrir um jeito de conseguirmos chegar ao final, conseguirmos vencer. A propósito, como vencer uma maratona? Deixa-me fazer uma pergunta: existe algum maratonista entre nós aqui? Alguém que corre maratona, você pode levantar a sua mão? Pode ter coragem, você não tem por que ter vergonha, afinal de contas, não é para preguiçosos correr 42 quilômetros. Você pode levantar a sua mão, por favor? Eu vi uma pessoa,
O senhor pode se colocar de pé, irmão? Muito bem, nós temos ali um. Vamos ver, tem mais algum maratonista aqui entre nós? 2. É que eles estão um pouco cansados, então eles vão levantando devagar, porque afinal de contas, correr 42 quilômetros, parabéns. Deus abençoe vocês. Eu gostaria de poder ter acesso a eles e perguntar: o que é preciso para vencer uma maratona? O que é preciso fazer para você vencer uma maratona? Porque eu tenho certeza que se você chegar e falar assim, no dia 30, você está sentado em casa, e de repente você fala assim: quer saber? Eu vou correr a São Silvestre. Não uma maratona, a São Silvestre, 15 quilômetros. E você se levanta, vai lá, paga a sua inscrição, faz, e no dia 31, lá está você, Avenida Paulista. Se alonga, uma roupinha bonitinha. Você não vai conseguir. De forma alguma, eu garanto a você que se você se inscrever no dia 30, no dia 31 você não ganha São Silvestre. E eu até mesmo duvido se você vai conseguir terminar a São Silvestre. Porque para você vencer uma maratona, você precisa de se preparar. Eu estou equivocado, irmão? Os nossos irmãos maratonistas. Para você conseguir completar uma maratona, você precisa de se preparar. Sem preparo, não tem como você concluir a prova. Pastor, já entendi. Ficou claro para mim que eu preciso de me preparar. Mas como é então que eu faço para vencer? Para terminar a maratona? Bom, se você quer correr a São Silvestre, eu indico aqueles irmãos. Mas se você quer, como eu, correr a maratona da vida, e se você quer, como Paulo, chegar no final e receber mais do que uma coroa de louros, ou uma medalha, se você quer chegar no final da sua vida e vencer, eu te aconselho a buscar no Manual do Vencedor, como conseguir, não somente correr, mas vencer a maratona da nossa vida. Porque esse manual foi editado por aquele que bateu todos os recordes, aquele que quebrou todas as marcas, e que não carrega nenhuma derrota em seu currículo. Sim, Jesus Cristo foi o maior corredor que já passou por essa terra. Ele correu a maratona da vida e venceu. Então deixe-me dar alguns passos de preparação, tendo como base o Manual do Vencedor. São 7 passos, nós vamos voar sobre eles, por causa do tempo. Se você tem papel e caneta, tome nota, porque nós vamos correr rápido de um para o outro. Passo número 1, para você correr a maratona da vida e vencer, mantenha-se hidratado. Em outras palavras, beba água. Por que é preciso beber água? Em cerca de 1 hora de corrida, num percurso como uma maratona, você perde de 1,5 kg a 1,8 kg de líquido. Conforme você vai correndo. Agora imagina, dia 31 de dezembro, você já está em pleno verão aqui no Brasil, e você começa a correr, e o percurso, por exemplo, da São Silvestre, subidas e descidas, você vai perder líquido. Algo precisa ser feito. Os maratonistas precisam repor o líquido, porque sem a reposição do líquido, sem a reposição da água que eles estão perdendo, eles morrem. Em outras palavras, trazendo isso para a nossa vida, irmãos, tentar correr uma maratona sem repor o líquido que você perde, sem repor a água que você perde, se você não fizer isso, você morre. Você precisa de alguma forma repor o líquido. Trazendo isso agora, aplicando para a maratona da nossa vida. Alguma conexão desse fato com a maratona que você e eu estamos correndo? O que é que diz João capítulo 4, verso 13 e 14? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Cristo está dizendo: eu sou a água da vida. Na maratona da sua vida, você precisa, para sobreviver, você precisa da água da vida. Pastor, quanto de água eu preciso? A regra dos maratonistas: beba cedo e frequente. Beba cedo e frequente. Você precisa de água. Você precisa de água. Sem água não existe vida.
cedo e frequente. Você corre o dia inteiro e quando chega a noite, vão beber um pouco de água. Não, beba cedo. Antes, primeira coisa do dia, levante-se cedo e beba a água da vida. Porque ao longo do dia você vai perder água e você vai precisar dela. Não existe chance de você sobreviver à maratona da vida sem a água da vida. Beba cedo e frequentemente, não à noitinha quando você estiver exausto. Segundo passo, primeiro passo, gostaria que você memorizasse. Primeiro passo, beba água. Segundo passo, esse é um pouco mais agradável para alguns. Faça uso dos carboidratos. Ou coma pão. Por quê? Os cientistas descobriram que para as atividades esportivas que exigem muito do nosso organismo, do nosso corpo, os carboidratos são especialmente importantes, essenciais, eu diria. É por isso que lá nos Estados Unidos, na principal maratona deles, que é a Maratona de Boston, na véspera da Maratona de Boston, num bairro chamado Little Italy, a pequena Itália de Boston, todos os atletas corredores da Maratona de Boston, eles se reúnem aquela noite. E ali eles têm a noite do espaguete. Todos comendo carboidratos, lasanhas, espaguetes, macarrão. Mas você não precisa de buscar somente na massa o carboidrato. Preste atenção, o que a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte diz? Eles recomendam a ingestão de 5 a 10 gramas por quilo por dia de carboidratos, dependendo do tipo e da duração de exercício físico escolhido e os seus objetivos. Por quê? Como os estoques de carboidratos são limitados no organismo e suficientes para poucas horas de exercícios, a manipulação da dieta com a alimentação rica em carboidratos e a oferta desses nutrientes tem como objetivo aumentar os estoques corporais, tanto nos músculos quanto no fígado. Eles dizem assim ainda: é importante ressaltar que além da quantidade, a escolha do tipo, a forma e os horários dos carboidratos ingeridos é importante na melhora do desempenho físico e do processo de recuperação. A mesma regra da água vale para o carboidrato ou o pão. E uma vez mais, quando você associa aquilo que os maratonistas fazem com a vida cristã, a maratona da nossa vida, João capítulo 6, verso 35, você descobre Cristo falando: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Se você não quiser desistir da corrida, meu querido jovem, se você não quiser desistir da corrida, você precisa de tomar o pão da vida para chegar ao final dela. Alimente-se cedo, beba a água da vida, tome o pão da vida, para você não desistir. Terceiro passo. Primeiro passo, beba água. Segundo passo, coma pão. Terceiro passo, descanse. Os especialistas, e aqui nós temos uma faculdade de educação física, e eu creio que eles vão concordar comigo, se eu estiver errado me corrijam depois do sermão. Os especialistas e professores da área de educação física reconhecem que para um melhor aproveitamento dos atletas é preciso que haja um período de descanso. Quando realizamos atividades físicas, nós de certa forma destruímos as células musculares. Quando eu comecei a malhar naquela academia ali, algum tempo atrás, o professor Fernando foi montar a minha série de exercícios. E ele montou ela de forma intercalada. Segunda-feira você vai trabalhar uma musculatura, um grupo muscular, peito, braço e costas. Mas na terça-feira você não vai trabalhar os mesmos exercícios que você trabalhou na segunda, não. Você vai ter que trabalhar a parte que estava descansada, as pernas, panturrilha, enfim. Mas por quê, professor? Porque você precisa de fazer com que os seus músculos que você trabalhou na segunda-feira, na terça eles descansem. Porque é no período de descanso que esses músculos, que essas células vão se reagrupar. E ao se reagruparem, elas vão se fortalecer e você vai ficar mais forte.
Eu enchi o peito. É isso que eu quero. Já que eu não posso crescer mais, pelo menos deixa eu ficar mais forte. E esse é o nosso objetivo. Ser mais fortes, não fisicamente, espiritualmente. E para isso você também precisa de descansar. Porque se você simplesmente correr, vai chegar um momento que você vai estar com 2 palmos de língua para o lado de fora e não vai aguentar mais continuar correndo, e você vai querer desistir. Você vai ser seduzido a desistir da corrida. Você precisa descansar, porque se você não descansar, você vai fatalmente desistir da corrida. Trazendo para a nossa vida espiritual, Mateus capítulo 11, verso 28. O que é que Cristo nos diz? Vinde a mim todos os que estão cansados. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, porque eu vos darei descanso. Jesus Cristo é o descanso que precisamos. O maior maratonista que já percorreu esse planeta vira para você e fala: deixe eu ajudá-lo a descansar. O descanso é tão importante para nós, é tão importante para Deus, que entre os 7 dias da semana, Deus escolheu um para que fosse o dia de descanso. Alguns agora já estão até abrindo o sorriso. Era tudo que eu precisava ouvir para dormir essa tarde. Não estou falando de descanso ou exercício no travesseiro e na cama. Não, eu estou falando do descanso espiritual. O sábado é um dia de celebração, é um dia de descanso das atividades do dia a dia, tudo aquilo que nos consome. Mas nem por isso significa que nós devemos então chegar em casa e passar o sábado inteiro comendo, bebendo e dormindo. E por falar em comendo, o Espaço Jovem de hoje à tarde, você se lembra, nós estamos tratando os 7 pecados capitais. O de hoje, muito apropriado, vai falar da gula. Você que já está com fome é o meu convidado especial. 16h30 hoje, vamos falar sobre o pecado da gula. Voltando para o nosso terceiro passo, descanso. Levando o pão da vida, preste atenção nessa frase. Levando o pão da vida àqueles que estão sedentos e famintos. Isso fará com que você seja feito uma nova criatura. Nada melhor para descansar do que trabalhar na obra de Deus. Eu sei, é um paradoxo, mas é exatamente isso. É esse poder que Deus nos propõe. Trabalhe por Ele, faça algo. Você tem na sua igreja aqui, pelo menos, só de escola sabatina, só classes da escola sabatina, nós temos 34 unidades em que você pode trabalhar. Mais os 300 pequenos grupos do pastor Gideão. E mais... trabalho é o que não falta. Basta você querer sair. 4º passo. 1º passo, beba água. 2º passo, coma pão. 3º passo, descanse. 4º passo, Oscar Schmidt. Você olha para uma cesta de basquete e você se lembra dele. Oscar Schmidt se classificou, preste atenção, como um produto do treinamento. Abre aspas, nas palavras dele, abre aspas. O meu segredo é treinar. Treinar, treinar. E quando eu estava cansado, mas cansado mesmo, treinar mais, continuar treinando. Na verdade, não tem nada disso de mão santa. Eu acertava todas, porque eu treinava muito. Não tem nada de sorte ou divino, é treinamento mesmo. Isso é fruto de treino. 4º passo, treine diariamente. E a época que eu jogava basquete, tinha um amigo meu que jogava na categoria de cima. O apelido dele, o nome dele era Cristiano, o apelido dele era Cera. Não sei porquê, Cera. E o Cera era bancão. Bancão, você sabe o que é, né? É aquele que quando você divide os times, ele fica orando ali, esperando alguém chamar. Mas ninguém chama. Então ele fica lá sentado e quando alguém se machuca ou falta, aí ele entra. E o Cera estava inconformado com a situação dele ser banco. Ele falou, não, eu quero jogar. E ele começou a procurar e pesquisar na vida de grandes atletas qual era o diferencial. Será que é o dom, é o gênio? Eu tenho que ter alguma coisa.
E descobriu que a maioria dos atletas, para não dizer todos, a maioria deles, tinham algo em comum: treino. Muito treino. E o Cera falou assim: eu vou começar a treinar. Acabávamos o nosso treino, na época eu era da categoria infantil e o Cera era da infanto-juvenil, o treinamento vinha logo em seguida. Acabava o meu treino, eu ia para a academia fazer exercícios físicos. Quando eu voltava, já tinha acabado o treino do Cera, todo mundo estava indo embora e o Cera pegava a bola de basquete e ficava. Horas se passavam e o Cera lá jogando. Cera, o que você está fazendo aí, Cera? Já acabou o treino, já estou apagando as luzes. Não, eu estou treinando, me dá só mais 10 minutos. Ele falava para o seu Altair. O seu Altair era o cara que responsável por apagar as luzes, guardar as bolas, enfim. Quantas noites eu saía do treino e ia embora para casa, tarde da noite, e o Cera continuava lá. Até que um belo dia, para minha surpresa, adivinhe quem entrou como titular? O Cera. Adivinhe quem foi que decidiu o jogo nos últimos segundos com um arremesso de fora? O Cera. E quando eu vi ele decidindo aquele jogo, somente quando eu vi ele decidindo o jogo, no final, nos últimos segundos, é que me veio, eu olhando para o ginásio, vendo o Cera jogar, eu vi que ele estava arremessando aquela última bola, exatamente do mesmo ponto onde ele estava treinando, em uma das noites que eu havia encontrado. E como que num flash eu consegui visualizar no meio do jogo, o Cera sozinho, arremessando aquela bola à noite. E eu falei, tá aí, é o segredo, treinamento. Todos têm o desejo de vencer, mas poucos têm a vontade de se preparar para isso. E é a preparação que conta. Sabe quem disse isso? Bob Knight, treinador de basquete, com mais vitórias na história da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Todos têm o desejo de vencer, mas poucos têm a vontade de se preparar para isso. Recorrendo ao manual do vencedor, que lição que nós podemos tirar disso? 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. 1 Timóteo 4 e 8, Paulo, uma vez mais, em suas analogias com a vida cristã e a corrida, ele diz o seguinte, preste atenção, para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é vida, tanto agora como no futuro. Exercícios físicos, atividades físicas vão te garantir uma boa vida aqui na terra, saúde. Mas exercício espiritual vai te garantir vida hoje, mas também no futuro. Pratique exercícios espirituais. Oração, leitura da Bíblia, testemunho, fale para as pessoas que estão ao seu redor. Sirva a cada um desses. Sabe, eu me lembro do meu avô Geraldo, já falecido. Ele gostava de caçar, ele fazia umas viagens e ia. Uma vez ele trouxe um couro de jaguatirica para mim. Eu falei, o que eu vou fazer com isso, vô? Enquanto ele estava vivo, eu deixei na parede. Depois eu tirei, fui fazer com couro de jaguatirica. Não queria nem que matasse o pobre do bichinho. Mas o fato é que o meu avô todos os dias se levantava de manhã, e algumas vezes eu testemunhei isso, velhinho, e ele se levantava com uma camiseta parecida com essa, morava em Niterói, e ele com a calça do pijama e uma camiseta branca, ele levantava, dez vezes, depois que ele acabava, a minha avó dormindo do lado dele, e ele fazia o seu exercício todos os dias. Às vezes eu acordava e eu descobri isso, porque uma vez ele fez isso e deu um gemido, e eu assustei e fui ver o que era. Cheguei lá, tá meu avô, tá doendo hoje. Exercício diário, para ter uma boa saúde. Para nossa saúde espiritual, nós precisamos nos exercitar diariamente, irmãos. Você mora numa região onde milhares, talvez milhões de pessoas estão perecendo. Milhões de pessoas estão desesperadas, famintas, sem esperança, sedentas. Imagine o que Deus vai perguntar para você quando Jesus voltar. Peraí, eu vim te buscar, mas
Você mora ao lado dessas pessoas há tanto tempo e você nunca fez nada por eles. Você foi incapaz de falar, pelo menos, de que eu era o seu Salvador. Será que a gente não pode fazer nada por essas pessoas que estão ao nosso redor? Que caem na nossa frente pedindo ajuda? Quinto passo. Primeiro passo, beba água. Segundo, coma pão. Terceiro, descanse. Quarto, treine diariamente as disciplinas espirituais. Quinto passo, use o equipamento correto. Imagina que nós aqui à frente vamos começar uma corrida, certo? Uma maratona. Alguém gostaria de apostar em um dos engravatados aqui? Da maneira como nós estamos agora, nós vamos levantar e sair correndo. Alguém aposta em um deles correr de terno, gravata? Alguém apostaria em mim para correr do jeito que eu estou? Com certeza. Não pela barriga do pastor Gideão e dos demais, mas pela maneira como nós estamos vestidos. Como é que eles vão conseguir correr desse jeito? Use o equipamento correto. Se você quiser participar de uma corrida, é preciso, como parte da sua preparação, abandonar tudo aquilo que vai lhe atrapalhar, abandonar tudo aquilo que talvez seja um problema para você conseguir continuar correndo. Agora vai nos dedos. Talvez você precise de abandonar as horas que você passa na internet à noite, que são improdutivas e que estão atrapalhando a sua corrida espiritual. Senhoras e senhores, talvez vocês precisem de desligar a televisão mais cedo, antes de Caminho das Índias, para você se preparar. Jovem, se o seu namorado está atrapalhando a sua vida espiritual, é hora de você dar uma engraxada no bico do sapato, esticar um pouquinho a calça e terminar o namoro. Talvez seja preciso abrir mão de algumas coisas. Tem um ditado nos Estados Unidos que diz assim: no pain, no gain. Sem dor não há ganho. É preciso, tudo tem um preço na vida. Tudo tem o seu preço. E para você vencer na vida espiritual, para você conseguir chegar ao fim da vida, da carreira, da maratona espiritual, você tem que pagar o preço. Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas que você gosta, mas que você sabe que estão atrapalhando. Pequenos grupos, visitas em presídios, Praça da Sé, Escola Sabatina, Espaço Jovem, corais, bandas, desbravadores, clube de líderes, aventureiros. O que não falta nessa igreja é um lugar para você trabalhar. Eu estou lendo apenas alguns grupos para que você possa, com o equipamento correto, fazer o seu trabalho. Todos esses ministérios que a igreja oferece, ela oferece para você, para que você se exercite espiritualmente, para que você cresça espiritualmente. Sexto e sétimo passos. Sexto passo, bastante simples, autoexplicativo. Siga as orientações do seu treinador, com T maiúsculo. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 11:1, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Siga o exemplo do Mestre. Aceite as orientações do nosso treinador, Jesus. Imite-o, pois ele sabe o que diz, ele já venceu essa prova. Sétimo e último passo. Corra com a linha de chegada em mente. Corra com a linha de chegada em mente. Sabe, irmãos, nem sempre você vai se levantar de manhã, abrir a sua janela e você vai ver o sol brilhando. Vai haver momentos na sua vida em que as nuvens vão tomar conta, em que as trevas vão pairar. E você, eu tenho certeza, porque também já aconteceu e acontece comigo. Você abaixa a cabeça e você pensa em desistir. Se esses momentos ainda não aconteceram na sua vida, fique tranquilo, eles estão a caminho. Porque a crise vai vir. Os problemas estão a caminho, com certeza. Mas o conselho do manual do vencedor, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Assim nós também,
Temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, diz Paulo, sem desanimar a corrida marcada para nós. Continue a correr, não desista, continue a correr, não pare. Você tem uma corrida, continue a correr, continue a correr. Verso 2: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Corra com os olhos em Cristo. Cristo não somente começou essa maratona, mas ele concluiu, ele terminou essa prova. Estude a sua vida, estude as ações de Cristo, estude a estratégia de Cristo, os seus métodos, para você também poder ser um vitorioso. Cristo nunca perdeu de vista o seu propósito, nunca perdeu de vista a linha de chegada. Dê ouvidos a alguém que já venceu essa maratona, porque na segunda-feira, eu não sei que horas, na segunda-feira o relógio vai tocar, o despertador vai tocar, e independente se você está preparado ou não, você vai ter que se levantar e correr. E você vai começar naquela segunda-feira, mais um capítulo, mais uma trajetória, mais um pedaço, um percurso da sua maratona. Independente se você estiver preparado ou não, você vai ter que correr. Você entendeu isso? Segunda-feira pela manhã, alguns vão começar amanhã mesmo. Segunda-feira pela manhã, você vai ter que correr, independente se você quer ou não, você vai ter que correr. E eu lamento pelo fato de que muitos estão correndo uma maratona sedentos, desidratados, famintos, cansados, e eles já começam a segunda pela manhã, podres, não conseguem correr. Resultado de correr assim? Dor, lágrimas, frustração, sentimento de derrota, vontade de desistir. Com certeza, a vida para esses é cinza. E como parte do nosso trabalho pastoral, a tragédia para o trabalho de um pastor é que ao longo da nossa corrida, porque nós também temos que correr essa maratona, e ao longo do trajeto, nós nos deparamos com irmãos caídos no chão, cansados, que falam: pastor, eu não aguento mais, pastor, eu já desisti, eu não quero mais correr, pastor. Tudo que sonhavam foi abandonado, a maneira como viviam, os seus princípios, tudo ficou para trás. Foram seduzidos pela ideia de que assistir a corrida, ver o povo passando rumo à vitória, é melhor e mais fácil do que entrar na pista e correr. Eu concordo que é mais fácil. É mais fácil se colocar ao lado, viver uma vida medíocre e ver a banda passar, os atletas passarem. Mas quando essa prova terminar, eu tenho certeza que você vai se lamentar pelo fato de não ter entrado na pista e ter tentado correr até o final. Você precisa de se preparar. Muitos não sabiam, desistiram algumas curvas da vitória. E como pastores, nós não podemos carregar as pessoas, nós temos que encorajá-las, motivá-las: continue correndo, continue correndo. Nós estamos chegando ao fim, olha a linha de chegada, está logo ali. Há apenas algumas curvas, corra. Perto, próximo do fim. Muitos não conseguiram, muitos não querem mais correr. É nesse momento que você deve levantar a cabeça, levantar os olhos e buscar o seu treinador, buscar a Cristo. Fixe seus olhos nele. Olhe para Cristo. Você não pode vê-lo, mas saiba que Ele está ao seu lado, correndo junto com você durante todo o trajeto. E Ele nunca vai te abandonar. Corra com a linha de chegada em mente. 7 passos. Beba a água da vida, coma o pão, descanse, treine diariamente. Use o equipamento certo, siga as orientações do seu técnico e corra com os olhos na linha de chegada. Eu quero terminar contando a história de uma maratonista.
Tenho certeza que se eu falar o nome dela, você não vai saber quem é. Não pelo nome, mas pelo que ela fez. E eu vou ler um relato de alguém que testemunhou e contou para nós hoje o que foi que aconteceu em 1984. Era a primeira vez que as mulheres podiam competir na maratona. 37 atletas disputavam a prova, cujo percurso de 42 quilômetros estava quase chegando ao fim. O forte calor levava as competidoras ao limiar da exaustão. Não deveria ser nada de especial, eu juro, mas por algum motivo eu não quis sair da frente da televisão. A corrida terminou, as competidoras iam chegando, algumas mais rápidas, outras menos, mas todas chegavam, menos uma. De repente, a câmera deu close, e eu jamais vou esquecer aquela cena. Tenho certeza que você não se lembra o que comeu na semana passada, muito menos quem ganhou a maratona feminina das Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Mas com certeza você já ouviu, leu, ouviu na TV alguma informação acerca da atleta que cruzou a linha de chegada em último lugar. O estádio acompanhou a cena dramática. A atleta Gabrielle Anderson, contundida, fez os últimos 100 metros em 5 minutos e 44 segundos. 100 metros em 5 minutos, irmãos. Aquilo que o Bolt faz em menos de 10 segundos, ela fez em 5 minutos. Terminando a maratona na 37ª colocação, mas mesmo assim, ovacionada por todos. Não havia mais ninguém atrás dela. Não havia motivo algum para que ela continuasse. Ela estava sofrendo, esgotada, cansada, sem orientação, completamente exaurida de qualquer lampejo de energia. Mas aquele farrapo humano continuava a desfilar, cambaleante pela pista, incapaz de desistir, incapaz de se render, incapaz de deixar para trás e abandonar a prova. Gabrielle se contorcia como se estivesse arrancando do seu próprio corpo os últimos resquícios de energia. Eu ali sentado, fiquei de pé. Foi instintivo, me aproximei da televisão e pedi que ela terminasse logo a prova. Ela já não podia mais correr, e mesmo caminhando, o fazia em pequenos passos. A cena ficou absolutamente dramática. O esgotamento de Gabrielle era nítido, sua musculatura estava seriamente comprometida. Os 7 minutos que presenciei se encerraram quando ela finalmente cruzou a linha de chegada, corpo transfigurado pela dor e pelo cansaço, desabando de encontro ao solo. A multidão no estádio se colocou em pé e em lágrimas aplaudiu a heroína, última colocada na maratona de Los Angeles. Hoje, mais de 20 anos depois da cena, aquele momento ainda figura entre as mais marcantes cenas da história de todos os Jogos Olímpicos. E a mensagem para você e para mim, irmão, é clara. Na corrida da nossa maratona, você não precisa ser o melhor. Deus não está pedindo para você que você seja o primeiro colocado. O que Deus está pedindo é para você não desistir de correr. Assim como naquele dia, um estádio inteiro a motivava, um estádio inteiro batia palmas. Vai, você está chegando, falta pouco, falta pouco. O exército do céu, o estádio do céu olha para você e fala: não desista. Os anjos de Deus olham para você cada vez que você cai e falam: não desista, continue correndo, falta muito pouco, alguns metros e você vai chegar. Não desista, pelo amor de Deus, vale a pena correr. Não desista, continue correndo. Tudo o que precisava ser feito já foi feito por você. Basta você se preparar e correr. A recompensa que você tanto sonha, mais do que uma medalha de ouro, a recompensa que você tanto sonha, o troféu
que você imagina que você vai receber, Cristo vai te entregar pessoalmente. Não desista de correr. Eu queria pedir ajuda para os diáconos nesse momento, porque eu quero lançar um desafio para você, para te motivar na sua maratona, na corrida da sua vida. Com sinceridade, abrindo o coração. Quantos aqui nunca conseguiram ler a Bíblia inteira? Levante sua mão. Quantos não conseguiram ler o manual do treinador, o manual do vencedor? Levante sua mão. Quantos gostariam de pegar esse manual e mastigar e comer o pão da vida, beber a água da vida, se preparando para vencer, não apenas para correr, mas para vencer, mergulhar nessa corrida e vencer? Quantos gostariam disso? Permaneça com a sua mão erguida, porque nós queremos oferecer algo para você, um desafio louco. Assim como correr uma maratona é loucura, o desafio de ler a Bíblia em 90 dias. Se você nunca leu e você tem 30 anos, aquilo que você não fez em 30 anos, eu estou desafiando você hoje, Deus está desafiando você hoje a fazer em 90 dias. Fique com a mão erguida, porque você vai receber um guia de estudos que diz assim: correndo 90 dias com Jesus. Corra com Ele. A palavra de Deus vai te ajudar. Tem algumas orientações, eu vou ler para vocês que está aqui, não precisa de anotar, você vai poder no teu papelzinho acompanhar. Primeira coisa, algumas dicas para você continuar correndo. Tome uma decisão e siga em frente. Segundo, lute contra a sua natureza carnal. Vai chegar momentos, vai chegar dias em que você não vai querer ler a Bíblia, vai querer parar a sua corrida. Não pare, continue. Não desista diante dos obstáculos. Vai haver momentos em que as coisas mais estranhas vão acontecer para você não ler o manual do treinador. Mas por favor, continue lendo. Seja sistemático, repita isso várias vezes. São 90 dias. Se depois de 90 dias você não quiser continuar, tudo bem, desista. Mas eu tenho certeza que se você completar os 90 dias, você não vai parar, você vai já ter criado o hábito. Inicie e termine cada período com oração. Você vai ler não um livro qualquer, é o manual do treinador, mas é a palavra de Deus. Faça uma oração, leia e agradeça a Deus. Preste atenção, número 6. Se for absolutamente preciso, divida a sua leitura em 2 ou mais partes, mas não deixe de fazer a leitura equivalente para aquele dia específico. 7º e último. Quando passar por sessões de difícil leitura e compreensão, não pare, continue lendo. Quero ler o último parágrafo que está aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Nela existe o poder da mesma palavra que criou o universo, curou os enfermos, ressuscitou os mortos. No contato com este poder, você também receberá poder. Poder para vencer a corrida da sua vida, poder para neutralizar a força de sua natureza pecaminosa e vencer o pecado. Se você realmente desejar correr essa maratona, saiba que Deus vai te abençoar, te dar forças e você vai conseguir. No final, você verá que venceu mais esse grande desafio com Deus ao seu lado. Participe dessa corrida, fortaleça sua vida espiritual, ore e leia a Bíblia. Nos vemos na linha de chegada. Essa maratona termina no dia 5 de dezembro. Começa amanhã e termina no dia 5. Mas na maratona da sua vida, a corrida vai terminar quando Cristo voltar. E que Deus te abençoe. E que você esteja preparado. Que você ainda tenha fôlego de carregar pessoas em direção à linha de chegada. Se você que está nos acompanhando pela internet quiser esse material,
façam contato conosco. Nós vamos disponibilizar esse material com você. Mande um e-mail para mim, paulo.rabelo, com 2 L's, @hotmail.com. Vai ser um prazer mandar para você essa maratona. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te ajude. Esse é o meu desejo. Essa é a nossa oração. Amém.